Falando um pouco sobre mol, esse assunto que tanto traumatiza os estudantes que estão vivenciando o aprendizado em química, mol nada mais é do que a unidade de medida da grandeza, quantidade de matéria. O mol, ele auxilia no estudo químico a medida de uma quantidade de substâncias que você deve ter, por exemplo, numa amostra de qualquer material. Quando tratamos e quando usamos a unidade de mol, deve-se fazer um paralelo com algo do nosso dia a dia muito parecido com esse termo. Por exemplo, ao ir à feira, você utiliza o termo para comprar bananas dúzia. Essa palavra dúzia remete que você quer comprar 12 unidades de banana. Mas na química, as espécies que trabalhamos são extremamente pequenas. Átomos, moléculas, por exemplo. Essas substâncias devem então ser medidas, por serem muito pequenas, numa grandeza que seja adequada, usando uma unidade que seja também adequada. Para bananas, usamos a dúzia, que representa 12 unidades. Para átomos, moléculas, utilizamos o mol, que representa uma certa quantidade também. Então, fazendo um paralelo, mol e dúzia são palavras que têm o mesmo sentido, vão reproduzir uma determinada quantidade. O dúzia representando 12, e, por exemplo, o mol representa uma certa quantidade de partículas, sejam átomos, ou moléculas, ou íons, etc. O mol representa um valor definido por uma constante, chamada constante de Avogadro. E sempre quando falamos em mol, e medimos as quantidades químicas em mol, estamos falando desta quantidade, que é aproximadamente 602 sextilhões, aproximadamente esse valor, 6,02 vezes 10 a 23 unidades em cada mol. Isto é, se eu tiver em minhas mãos uma amostra, por exemplo, de água, com 1 mol de moléculas de água, o que isso indica? Indica que temos um sistema com 602 sextilhões, aproximadamente, de moléculas de água. Ou esse infame número, o 6,02 vezes 10 a 23, no caso, moléculas de água. Ok? Esse é um toque só para você fazer essa analogia. Lembrou do mol? Pensa como você utiliza no seu dia a dia o termo dúzia. E a partir de aí, tente relacionar e entender que isso é só um fantasma e que na verdade não existe.